Então, tem sim aí para o obsediado, ele está aí cometendo crime, né? Ele está tirando vida. E ele vai responder por isso. Que a gente vai ver agora nessa parte das consequências para o obsessor. Permanência na ignorância e no sofrimento, né? Porque o espírito, durante o processo que ele está obsediando, ele permanece estacionário ali, na sua ignorância e sofrendo. Então, durante todo o processo, como eu falei logo no início, às vezes a pessoa já se arrependeu, já teve várias reencarnações, já evoluiu, já está um ser ali lutando, né? Tentando acertar, tentando fazer o bem. Quanto ao obsessor, não. Ele estacionou no momento que foi ofendido, então ele vive ali naquele sofrimento, né? Ele parou no tempo, vive em sofrimento, vive em tormento, tentando fazer mal a outro e automaticamente fazendo mal a si. Lembra que tudo que vai e volta? Então, se eu estou ali o tempo todo desejando o mal daquela pessoa, eu também estou me fazendo mal, porque as energias que eu emano para ela, ruim, eu também recebo de volta. Então, ele está em constante permanência na ignorância e no sofrimento. Acumulação de graves faltas a reparar futuramente. Então, ele está na sua ânsia por vingança, por reparação do mal que lhe foi feito, ele acaba cometendo crimes, né? Ele acaba cometendo graves faltas, né? Que vai ter que reparar futuramente. Agravamento do desequilíbrio do corpo espiritual, de difícil tratamento. Temos nosso corpo físico e a gente tem o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, né? Então, aqui está falando do agravamento do desequilíbrio do corpo espiritual. Então, ele vai estar ali danificando o seu perispírito. Ele vai estar destruindo o seu perispírito, né? E fica de difícil tratamento para reparar esse perispírito. Afastamento temporário dos bons espíritos empenhados no seu resgate. Então, tem os espíritos benfazejos que estão ali tentando resgatar aquele espírito, né? Todos nós temos nosso mentor, nosso anjo guardião, cada um dá um nome. A gente tem. Só que, devido à inclinação ao mal, a querer a persistência em querer se vingar, em querer fazer o mal, acaba se afastando deles, né? Acaba se afastando, porque eles não têm mais como agir, você não sente mais as vibrações. O espírito obsessor, ele nem sente mais a presença dos bons espíritos. De tão negativo que se torna, de tão denso que se tornam as suas energias, ele não consegue mais, as energias dos benfeitores não conseguem mais chegar até ele. Ele está ali o tempo todo. Às vezes tem espíritos familiares, tem espíritos amigos tentando ajudá-lo, mas ele se prende naquela crosta de sofrimento, de ódio, de mágoa, ele fica ali naquela cápsula e fica impenetrável a ajuda. O acesso a tocar os seus sentimentos, a despertar nele sentimentos bons. Domínio do monodeísmo auto-hipnotizante. É uma palavra um pouco complicada para a minha língua. Translubitanciando-se no corpo ovoide. Tornando-se no corpo ovoide. Simplificando, né? Então, o que acontece? Ele ali com com seus pensamentos deletérios, com as suas energias deletérias, né? Aquela que eu falei anteriormente, você fica emanando energias do mal, coisas desejando o mal do outro, e você também fica recebendo de volta, porque tudo que vai volta, né? Então ele acaba destruindo o seu corpo perispiritual, né? Tornando às vezes em formas ovoide. Isso foi uma das coisas que eu fui pesquisar para tentar entender quando eu li o livro Libertação, porque tinha um caso de uma jovem, né, que estava acamada num processo obsessivo muito grave, e tinha uma parte que falava sobre os ovoides, que era colocado ali para sugar as suas energias, que é o caso que fala sobre o vampirismo. Então, eu fui pesquisar o que eram esses ovoides, e esses ovoides são espíritos, são seres humanos, são seres que perderam a sua forma física, né, de tanto alimentar dentro de si ódios, né? Acabou, isso aqui está em Evolução em Dois Mundos, que é livros de estudo, livros para ser estudado, né? Então, aqui, ó, o que é um ovoide?
né, no espiritismo. Os ovoides constituem estes espíritos infelizes, obstinados na infinita fixação, né, do mal. Então, ele fica tão fixado ali em fazer o mal, e às vezes não é nem isso, às vezes ele está o seu remorso, né, a sua mágoa contra si próprio, porque nem sempre o ódio é contra o outro, às vezes o ódio é de si mesmo. A revolta, a raiva, né, e isso acaba trazendo para si energias muito deletérias para o próprio espírito, que modificaram seus invólucros espirituais para uma forma ovalada, à semelhança de um crânio humano. Então, por isso que chama assim ovoide, porque fica uma forma redonda, vai perdendo a forma física, a forma humana. O ovoide no espiritismo representa um espírito obsessor em um complexo processo de resgate de compromissos morais entre o credor desencarnado e o devedor encarnado. As ocorrências dessa ordem mostram que, uma vez sintonizados na mesma gama de sentimentos e pensamentos, vítima e verdugo compartilham painéis dolorosos de deslizes cometidos. A misericórdia divina, por meio de seus agentes vigilantes, após estudo minucioso do caso em litígio, pensando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que necessita desse recurso para se desvencilhar do ciclo vicioso das obsessões, dando ensejo à recuperação dos envolvidos. Então, nesse caso, isso aí trata-se de um caso de obsessão grave, de um obsessor que teve a sua forma física, né, destruída, ele se autodestruiu, ele se destruiu seu corpo, sua forma humana, né, seu perispírito foi deformado e precisou aí de reparos, né, para voltar à forma física.